Hoje a nossa conversa é com um homem público que provoca tantas paixões a favor e contra que suscita a pergunta: dá para ser herói e vilão da mesma história? A mitologia diz que sim. O semideus Hércules, antes de ser herói, assassinou a esposa e os filhos num surto. O mega hiper zíper blaster vilão Darth Vader ganhou redenção de herói ao matar seu chefe, Imperador Palpatine, para salvar Luke Skywalker. E então, nesses casos, foi o herói que virou vilão ou virou um vilão que virou herói? O convidado que nos honra com sua presença hoje, primeiro, foi avatar do desejo de justiça dos brasileiros. Como juiz símbolo da mais bem-sucedida operação de combate à corrupção na história do país, a Lava Jato, ele foi ungido como herói nacional. Depois, o jogo virou e, num lance cinematográfico, passou a ser visto também como vilão. Fez um movimento arriscado, emprestou a imagem, até então pouquíssimo contestada, a um projeto político personalista que prometia mudar a forma de governar o país. Virou o avalista moral de um presidente nem tanto. Seu nome ficou identificado com uma administração negacionista. Uma série de vazamentos de mensagens puseram seus feitos em xeque. De herói ganhou tintas de vilão, tanto à esquerda quanto à direita. Poderia ter sido o fim da linha, mas não foi. Na última quarta-feira, 565 dias depois de deixar o governo, ele voltou à cena, agora como presidenciável. Nossa conversa hoje é com o ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Tudo bem, Bial? Agradeço o convite. Gostei da introdução, bem. Todo mundo gosta de um bom filme. Não sei se concorda com a caracterização de vilão, e nunca tive um problema como a loucura de Hércules, né? Minha esposa até teve no seu programa, ela está bem vivinha. Mas obrigado aí pelo convite. Esse mito do herói acompanha a humanidade em todas as culturas, em todas as expressões literárias, artísticas. Tem aquele livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, que fala desse mito do herói. Mas no caso do Brasil, qual seria o nosso maior problema? Ficar apontando vilões ou procurando heróis, salvadores da pátria? Biel, nós temos essa tradição que veio um pouco de Portugal, do tal do sebastianismo, né? Dom Sebastião, que voltará para redimir Portugal. Isso, eu confesso que não me lembro aqui em que século foi isso, mas acho que foi lá pelo século XV, ainda durante a guerra religiosas, a reconquista da África, em que ele morre, e fica essa lenda que ele voltaria. E um pouco isso foi incorporado à nossa cultura. Então nós precisamos, sim, de bons líderes, mas nós precisamos de instituições fortes. Líderes que construam instituições que incentivem o surgimento de grandes líderes. Projetos de país, não apenas projetos de poder, que foi algo presente no seu discurso, na semana passada, no discurso que Sérgio Moro fez, quando da cerimônia, um grande evento de sua filiação ao partido Podemos. No início, doutor Moro, você parecia tenso e logo no segundo parágrafo do discurso resolveu falar de sua voz. Nós sabemos, dá para perceber que você está fazendo fono. Eu já fiz fono, recomendo, mas eu fiquei mexido, eu confesso. Quando você trabalha com a fono, você percebe que certas limitações da voz têm a ver com questões emocionais. Você está fazendo fono por um processo de autoconhecimento, alguma coisa assim? Biel, você que é um grande expert, um grande comunicador, eu até fico envaidecido. Você acha que minha voz melhorou mesmo? Eu acho, todo mundo está comentando, está diferente. Isso é bom, mas como eu disse até no próprio discurso de filiação, e ali eu calculei muitas palavras, eu queria principalmente que as pessoas prestassem atenção no que eu estava dizendo, nas minhas palavras. Eu quis fazer uma grande distinção entre o projeto que nós pretendemos construir junto com o povo, com a sociedade brasileira, ouvindo especialistas, ouvindo todas as pessoas, sejam especialistas ou não, e fazer uma distinção entre o nosso projeto
e outros projetos que circulam por aí, que são projetos, ao meu ver, vinculados a propostas extremas. Agora, uma crítica pronta que apareceu com a sua filiação a um partido político foi que, olha, tá vendo, ele sempre fez política como juiz, agora está assumindo. Numa de suas primeiras entrevistas, quero que você rebata isso, mas eu vou emendar numa citação, numa de suas primeiras entrevistas ao grande repórter Fausto Macedo, do Estadão, em 2016, ele lhe perguntou: você sairia candidato a um cargo eletivo, entraria para a política? E o senhor respondeu: não, jamais, jamais, sou um homem de justiça e sem qualquer demérito, não sou um homem da política. O que mudou 6 anos depois? Naquele momento, em 2016, o que nós vimos era que o Brasil estava vencendo o combate à corrupção, com uma aplicação séria da justiça, firme, sim, isso é importante, mas com uma aplicação imparcial e igual da justiça. E nós tínhamos um momento em que estávamos virando o jogo contra a grande corrupção. O Brasil sempre foi conhecido pela impunidade da grande corrupção. Isso mudou durante a Lava Jato. O Brasil começou não só a fazer a lição de casa, mas ajudar outros países também a fazer a sua lição de casa. Então, naquele momento, eu estava focado no meu trabalho e eu acreditava que, permanecendo como juiz, o jogo ia virar definitivamente. No entanto, eu acabei conhecendo alguns magistrados da Operação Mãos Limpas que vieram até aqui no Brasil, e o que eles me diziam? Olha, a Operação Mãos Limpas, que tem características similares ao Brasil, sofreu uma reação enorme do sistema político. E nós, a magistratura, não conseguimos, impedir que isso acontecesse. Em 2018, eu vi a oportunidade de me tornar ministro da Justiça e levar essa reforma que estava sendo feita nos casos judiciais para Brasília, para consolidar leis, para consolidar esses avanços e principalmente impedir esses retrocessos. Então eu aceitei eu encarava como uma missão por um propósito maior. Quando depois o governo boicotou o projeto de combate à corrupção, o governo não deu o apoio necessário para que fossem aprovadas as reformas no Congresso, o governo passou a adotar um comportamento de, ao invés de coibir a corrupção, praticamente abandonar essa agenda, inclusive interferir em órgãos de controle, eu saí do governo. Eu entendi que eu não caberia, que o projeto estaria ali comprometido. E tenho visto, desde que saí do governo, um progressivo desmantelamento do combate à corrupção, dos instrumentos que nós temos. Nós estamos perdendo aquilo que nós construímos às duras penas durante a Operação Lava Jato. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. E fui convidado por várias pessoas pelo partido do Podemos para liderar um projeto, para nós tentarmos não só reconstruir o combate à corrupção, mas construir um projeto de país, para recuperar todos aqueles sonhos perdidos. Eu estava confortável no setor privado. Eu acabei aceitando um convite para morar no exterior, mas eu via com tristeza isso. E acabei me sentindo compelido a vir para cá. Então, assim, não é que eu não faltei com a verdade naquele momento, mas o contexto mudou tão completamente. Eu acreditava que o sistema político ele ia se consertar e não vi isso acontecendo. Vou te dizer que a gota da água, e esse é um fato que não é inventado, é um fato real. Eu estava no exterior, fui convidado para dar uma palestra, e nessas palestras, embora o público de estrangeiro seja predominante, haviam vários brasileiros, e ao final dessa palestra, eles me cercaram ali, no bom sentido, né? E começamos a conversar sobre o Brasil, e todos eles desanimados, desolados com a situação do Brasil. E um rapaz me disse: Moro, é verdade que você abandonou o Brasil? Bial, quando eu ouvi aquilo, eu sou conhecido lá, fui um juiz firme, sou uma pessoa rigorosa. Olha, aquilo foi um tiro no meu coração.
E eu estava cogitando há muito tempo, sabe, voltar para o Brasil, aceitar esse projeto, tentar mais uma vez, né? Então as circunstâncias mudaram completamente. Mas, doutor Moro, você fala repetidamente em projeto, em liderar um projeto, mas aliados seus já o chamaram de candidato a presidente. Você falou como candidato a presidente, tirou foto como candidato a presidente, mas não assume a candidatura à presidência. Ou assume? O que eu disse no meu discurso, né, que eu não me omitirei. Então, estou preparado para assumir a liderança da construção desse projeto, mas certamente não estou sozinho. Eu me sinto habilitado a construir esse projeto juntamente com a população brasileira. E é um projeto, como eu disse, de país. Agora, eu não tenho essa ambição pessoal. Eu nunca tive essa ambição pessoal para um cargo político. Então, dentro dessa ideia, se tiverem outras pessoas, e existem outros nomes que que têm se habilitado para permitir que o Brasil escape desses extremos, que eu chamo extremos do autoritarismo, extremos da corrupção, extremos da violência, inclusive, e do desastre econômico. Se tiverem outras lideranças, não tenho nenhum problema em que nós possamos conversar e encontrar pontos comuns. Mas o que eu me proponho, no presente momento, é construir esse projeto e me apresentar como uma dessas lideranças. Não vou fugir a essa luta. Então você está dizendo que você estaria disposto a renunciar à disputa como cabeça de chapa e ser vice de alguém? Todos nós, Bial, que pretendemos evitar que o país caia no desespero de extremos que nós já conhecemos e sabemos que não demos certo, nós temos que ter o desprendimento necessário para perceber que nós temos que nos unir em algum momento, certo? Agora, essa união tem que ser feita em cima de um projeto.